Amados irmãos e irmãs, vos saúdo com a bendita paz de Cristo Jesus. Faltam 10 minutos para as 2 horas da manhã deste dia 1º de janeiro de 2026. 1º de janeiro de 2026. Aqui estou eu outra vez, pela graça e a misericórdia do Senhor. Chegamos do culto agora há pouco, culto de passagem de ano, onde passamos orando na presença do Senhor e também louvando o seu nome. Enquanto o mundo está aí com seus foguetórios, suas festas, seus jantares, seus encontros, o povo de Deus sempre procura este lugar. Um lugar para se reunir e agradecer a Deus. Agradecendo até por aquilo que nós não recebemos, mas pela sua misericórdia de nos conceder o direito de salvação, nos ter revelado os mistérios da salvação. Seja bem-vindo, amado irmão, você que está me ouvindo aí pela primeira vez, quem sabe me achou aí agora. Eu sou o pastor Fernando Koenig, falo sempre aqui da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde vivo, da onde sou também. Que a graça do Senhor esteja sobre ti, te inscreva no canal como os demais estão fazendo, faça os teus comentários também e compartilhe com os demais. Podes até perguntar, o que é que eu vou ouvir aqui? Isso que você já está ouvindo, o Evangelho da salvação, o Evangelho simples, o Evangelho de Cristo. O Evangelho do caminho que nos leva à eternidade com Ele. O Evangelho da cruz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da santificação. Se você quiser fazer parte, seja bem-vindo. Essa é a família Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, está lá essa frase. Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória. Que seja um ano, irmãos, realmente de prosperidade espiritual para cada um de nós. E também que seja um ano próspero para todos nós, nos nossos afazeres e em tudo. E de paz para a nossa nação. Paz para a família. Paz em todos os lugares. Essa paz que só o Senhor Jesus tem para te dar. Talvez você tenha procurado alguns lugares nesse final de ano para preencher algum vazio que está dentro de você. Andas triste e aflito e não encontraste. O ano já começou outra vez, um novo ano, e você não encontrou a paz. E Jesus tem paz para você. Nesse dia 1º de janeiro de 2026, que fique marcado na tua vida. Amados irmãos, o calendário dos homens é esse que nós observamos aqui para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, para a nossa data disso, data de nascimento, tudo isso. É tudo depois do Senhor. É a data cristã, é o calendário cristão. No entanto, não é o calendário que o Senhor Jesus mandou nós observar. Ele mandou nós observar um outro calendário, o calendário dos sinais que mostram, que demonstram, que apresentam para nós um mundo inquieto, sinais acontecendo que são evidentes sinais da volta do Senhor Jesus, a vinda do nosso querido Mestre. Por isso, nós precisamos ser mais crentes, mais autênticos na presença do Senhor e da sua santa igreja que peregrina nessa terra. Quando Jesus estava falando para os discípulos e João ouvindo e depois escreveu, João sempre prestava atenção em detalhes. No Evangelho de João tem muitas escrituras aqui que nós não encontramos em outro evangelho. E ele contava com detalhe. No capítulo 14,
quando Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, versículo 1, nem se atemorize, quer dizer, nem fiquem com medo. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito isso para vocês antes, mas lá tem muitas moradas. Eu vou simplesmente preparar lugar. Eu vou ficar lá rogando por cada um de vocês, para que o lugar de cada um seja guardado. Façam a parte, nós devemos fazer a nossa parte. E o Senhor Jesus está fazendo o que Ele sempre fez, intercedendo por nós. E versículo de número 3 desse capítulo 14 do Santo Evangelho de João, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Esta é a esperança, esta é a mensagem, é o auge da mensagem do Evangelho, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos nossos mortos, aqueles que dormiram nele. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você não imagina, ou quem sabe, não tem como imaginar sem a orientação do Espírito Santo, mas junto com o Espírito Santo, nós imaginamos esse lugar. Nós temos uma visão desse lugar, que é muito além daqui, muito além do que nós podemos calcular a distância ou coisa semelhante. Só Ele poderá nos levar para lá. Só Ele poderá nos transportar para lá. E antes disso, temos que passar pela transformação, pelo novo nascimento. Depois vem aquela transformação. Nisto que é carne e sangue, não vai entrar lá. Mas num abrir e fechar de olhos, Ele vai transformar esse corpo, que é mortal, num corpo imortal. Nesse corpo que pode se corromper, num corpo incorruptível. Os nossos mortos, ao ressuscitarem das sepulturas, dos lugares aonde eles estiverem, eles vão passar também pelo mesmo processo de transformação, porque lá não entra carne e sangue, mas nós seremos transformados. E o apóstolo João continuou escrevendo o que Jesus falou aqui, no versículo de número 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ele estava falando para os 12 discípulos, para aqueles mais chegados a ele. Vocês já sabem o caminho. Assim como eu e você também, meu irmão, que conhecemos as Escrituras, já sabemos o caminho, sabemos para onde estamos indo, sabemos também o jeito que Ele exige de cada um de nós se comportar nesse caminho. Versículo de número 5, entra em ação um dos discípulos chamado Tomé, e ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como não sabiam? O Senhor estava dizendo todos os dias para eles, mas isso é incredulidade, meu irmão. Não vamos condenar André aqui, mas vamos olhar para nós, para não sermos incrédulos. Dizer: Senhor Jesus, ainda não sei o que devo fazer. Como você não sabe? Quanto tempo faz que te falaram de Cristo? Quantas vezes você atribuiu a Ele livramentos, que Ele teve misericórdia de ti? Atribuíste a Ele a alegria do teu coração em anos passados e agora não te lembras mais dEle? Não sabes mais o caminho? Por isso que você está trilhando esse caminho estranho? Volta para o caminho santo. Volta para o caminho santo. Nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Aí Jesus olha bem no olho de Tomé e diz: eu sou o caminho e a verdade e
a vida. Olha só, irmãos, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que é que precisa mais do que isso? Ele é o caminho, é a verdade, ele é Deus e não mente. Ele é vida, vida eterna. Seguindo esse versículo ainda diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra ponte, não tem outro subterfúgio, ou um atalho, outro caminho inventado. Não, é esse o caminho do puro evangelho de Cristo. Jesus é o caminho. Versículo de número 6, ou 7, versículo 7, ele diz, se vós me conheceis, a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. Aí entra em ação outro discípulo, chamado Filipe. Olha o que Filipe falou. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês estão me vendo todo dia, eu estou aqui convosco. E Filipe diz isso aqui, Senhor, mostra-nos o Pai e é o que basta. Meu Deus, irmãos, como a incredulidade é uma coisa tão terrível. Ela passa a ser chamada de apostasia, porque você não tem mais fé, você não crê. O Filipe, Tomé diz, nós não sabemos para onde vais, como é que vamos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora Filipe podia ter ficado calado, mas ele disse, Senhor, quando Jesus disse, se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Quem vê a mim, quem me ouve, a mim ouve o Pai. E Filipe diz, mostra o Pai para nós, faz ele descer aqui, mostra ele para nós, é o que basta, é o que a incredulidade pode fazer. Nós vivemos, irmãos, numa geração de muita incredulidade. Gerações de incrédulos, trocam as coisas santas por qualquer coisa. Nós não podemos ser assim. Aí Jesus disse para Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Filipe, você ainda não me conhece. Faz tanto tempo, passou um ano, entra outro ano, e você não me conhece. E ele diz mais para Filipe, quem me vê a mim, vê o meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Meu Deus, irmãos, queridos irmãos, amigos, está no tempo de nós crer verdadeiramente na palavra. Vamos ser mais crentes este ano. Vamos fazer de tudo para agradar o Senhor em todo o nosso viver. Que a graça do Senhor, que a virtude do caminho, da verdade e a vida esteja sobre você. Aquela porta aberta que Ele abriu diante de você e ninguém vai fechar. Creia somente. Querido e soberano Deus, é a primeira mensagem aqui nesse ano, também a primeira oração. Senhor Deus, eu oro pelos meus irmãos, pelas famílias que me ouvem, por aqueles, Senhor, que estão passando momentos difíceis, de dúvidas, incredulidades. A apostasia está chegando perto dele, ou já está fazendo parte da vida deles. Pai de amor, eu te peço, no nome de Jesus, teu Filho, aleluia, esse que está sentado aí ao teu lado, intercedendo por nós, que o teu Espírito em momento algum venha nos deixar. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as barreiras, guarda as famílias, os que estão enfermos, os que estão tristes, os que estão, Senhor Jesus, fora do lar, sim, perderam o lar nesse ano, perderam tudo. Senhor Jesus, tu podes fazer alguma coisa por este povo, eu te peço no teu nome, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia, e até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus.